pode me chamar de Carol. Eu tenho 23 anos e eu tô fazendo esse vídeo para poder explicar um pouco sobre o motivo desse canal. Sou casada, tenho 2 filhos, meu mais velho tem 6 anos, o mais novo tem 1 ano e 10 meses. Não é nada fácil encarar essa nova etapa com 2 crianças, mas vou explicar para vocês o motivo, porque não é por acaso, tem um propósito. Você que tem sua Bíblia, se você não tiver, você pode pesquisar no Google que você vai encontrar essa história lá. Em Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 14 até o 30, fala sobre a parábola dos talentos. E é o que eu quero falar hoje. Só tô dizendo mesmo para você que quer ler. Mateus 25, versículo 14 até o 30. Eu fiz uma reflexão sobre isso e eu quero compartilhar com vocês. Essa passagem fala sobre um senhor, dono de umas riquezas, e ele tinha 3 servos. E a um servo ele deu 5 talentos, a outro servo ele deu 2 talentos e a outra ele deu 1 talento. Talentos aqui nessa parábola significava riqueza, bens, dinheiro. Mas a reflexão que eu quero trazer é realmente o que significa mesmo talentos, que são dons, chamados. E essa parábola fala que o Senhor deu esse talento a esses servos e ele foi viajar. Aquele servo que ganhou 5 talentos, ele foi e ele buscou e ele se aprimorou e ele investiu, se a gente pode dizer, e ele ganhou mais 5 talentos. Aquele que ganhou 2 fez a mesma coisa e ganhou mais 2 talentos, multiplicou o seu talento. Mas aquele que ganhou 1, ele cometeu um erro. Ele teve medo. Ele foi medroso. Teve medo e ele enterrou o talento. Ele enterrou o talento. Mas um dia aquele senhor voltou. Lembra do senhor que deu os talentos? Então ele voltou da sua viagem. E quando ele voltou, ele foi ter com seus servos. E o primeiro que se apresentou a ele foi aquele que tinha ganhado 5 talentos. E ele chegou diante do senhor dele e disse: Senhor, eu investi aquilo que o senhor me deu. E eu ganhei mais 5 talentos. E o senhor disse para ele: Uau, servo prudente, foste fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei. E o segundo fez a mesma coisa. Senhor, quando o Senhor foi perguntar a ele, ele respondeu: Senhor, eu saí com os meus 2 talentos e eu ganhei mais 2 talentos. E o Senhor se agradou e disse: servo prudente e fiel, foste fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Mas chegando a vez daquele último, aquele que tinha 1 talento, ele chegou diante do Senhor e disse: meu Senhor, tive medo, pois sabia que tu eras severo e exigente, e tive medo, então decidi enterrar o meu talento. Toma aqui o talento. E o senhor daquele servo disse para ele: foste imprudente, sabendo das minhas
como eu posso dizer, exigências? Por que então não deste o talento que eu te dei aos banqueiros para que pudessem investir? E agora enterrou e me devolveste só isso. E o Senhor disse para ele: servo imprudente e infiel. Se você ler em Mateus, você vai entender melhor essa história. Mas o que eu quero trazer para nossa reflexão hoje é sobre mim. Talvez sobre você, eu não sei. Então vamos lá. Há mais ou menos 10 anos, posso dizer por aí, eu enterrei o meu talento. Carol, por que você está dizendo isso? Porque quando eu era adolescente, o Senhor me fez uma promessa. O Senhor me deu um talento. Talvez eu seja servo de um talento, porque eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu só sei louvar. Eu só sei louvar. E é o que eu sei fazer. É o que sim eu confio nas minhas mãos. Mas durante muito tempo eu enterrei esse talento. E eu quero contar uma pequena história. Ainda tem muitas histórias para me contar para vocês, mas esse é o nosso primeiro vídeo, a gente ainda está se conhecendo e eu quero ser um pouco breve, um pouco. Mas ainda tem muitas coisas, eu quero trazer o meu testemunho, quero trazer o testemunho do meu filho, do meu primeiro filho, tem muita coisa pra gente conversar ainda. Mas vamos lá. Eu me batizei com os meus 11 anos e não demorou muito, tive batismo com o Espírito Santo e foi algo maravilhoso, algo único. Mas eu era uma menina que buscava, uma adolescente que clamava, que orava, jejuava, lia a palavra e louvava. Essa era eu. E um dia num culto, na casa de uma pessoa muito especial para mim, muito especial mesmo, eu chamo ela de Mãe na Fé. Se ela ouvir esse vídeo, ela vai saber de quem é, porque eu tô falando dela. E num culto, numa varanda, era tudo muito simples, mas a presença de Deus era muito real. Eu ganhei oportunidades e eu louvei um hino. Eu fiz um esboço ali, mas vamos falar assim mesmo. Eu louvei um hino. E o hino da Cassiane, que ele diz: eu preciso de uma bênção, eu não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Eu só saio quando o Senhor me tocar. Eu acredito que a inocência daquela adolescente, a pureza, chegou diante de Deus. E Deus usou uma irmã, uma missionária, muito ungida, para falar comigo e me fazer uma promessa. Uma promessa que Ele me levaria a lugares e que Ele me usaria de uma forma muito grande e de que a minha voz alcançaria muitas vidas. E aquele culto foi inesquecível para mim. Lembrando que eu era uma adolescente, naquela época pura, inocente. Mas o tempo se passou e eu não quero entrar nisso na minha história, mas infelizmente aquela adolescente se desviou, conheceu outros caminhos, viveu muitas coisas e ela se esqueceu daquela promessa. Eu fiquei 5 anos desviada dos caminhos do Senhor. 5 anos onde eu experimentei tudo que o mundo pode me oferecer, onde eu vivi tudo que eu tinha que viver, mas foi onde também eu tive as minhas maiores dores e as minhas maiores feridas. Hoje são cicatrizes, mas minhas maiores feridas.
e tentar correr, porque não vai ficar muito grande. E o tempo se passou, muita coisa aconteceu, não vou contar nesse vídeo, vou contar no próximo. E eu retornei aos caminhos do Senhor, e o Senhor foi renovando, refez aliança e tudo mais. É uma história muito longa, mas eu quero chegar na parte que eu comecei a viver uma vida com Deus. Viver uma vida com Deus, buscar Deus, louvar a Deus. Eu voltei a louvar a Deus. E o meu primeiro milagre aconteceu. Eu fui fumante durante mais ou menos 5 anos. Esse tempo que eu me desviei foi mais ou menos, eu comecei a fumar. Então, eu tive um afeto na minha voz. E o meu primeiro milagre foi porque eu tentava louvar e eu não conseguia alcançar as notas, eu não conseguia. E o Senhor, Ele me curou. O Espírito Santo falou muito claro durante uma oração, o Senhor falou muito claro: filha, eu tô tocando na tua voz. E você não vai cantar como você cantava antes, você vai cantar melhor. E realmente, dali aonde eu louvava, as pessoas falavam: meu Deus, Carol, que bênção. E eu louvava o Senhor, eu participei de ministério. E desde que eu me converti, eu não me desviei, continuei firme. Tive alguns deslizes, como posso dizer, tive desviada mesmo dentro da igreja. Alguns processos que foram difíceis, mas o ponto que eu quero chegar é o ponto aonde eu não me lembrava dessa promessa. Eu não me lembrava mais. E há uns meses atrás eu tive um processo muito grande na minha vida, um momento de muita luta, que eu já disse, com mais tempo a gente vai compartilhar sobre isso. Hoje é só pra gente se conhecer um pouco. E eu fiz uma campanha de 7 cultos na minha casa. Só para lembrar que aquela mesma missionária que me fez aquela promessa, foi ela que veio fazer esse culto na minha casa. Deus é fiel, Deus é lindo. E em um desses cultos, nessa campanha, Deus me deu a vitória que eu precisava, que Deus, Ele é fiel. Mas num desses cultos, essa missionária ungida, abençoada, que não desiste, ela não desiste. Ai, saudades dela. Ela agarra firme, se for preciso, ela carrega nas costas. E ela foi tomada pelo Espírito mais uma vez, para me lembrar daquela promessa. Aquela promessa que eu já não me lembrava mais. Já não tinha esperança depois de tudo que passei. E Deus disse para ela, né? Deus disse através dela que Ele não tinha esquecido da minha promessa e que era para mim abrir a minha boca e louvar o nome dele. Louvar dentro de casa, adorar. E desde aquele dia algo mudou aqui dentro. Sempre gostei de louvar, sempre. Mas isso aqui, ó, eu tô vencendo os meus limites. Tá aqui cara a cara. Você subir no altar, fechar os seus olhos é uma coisa. Agora você dar a sua cara assim é outra diferente. Mas essa missionária, ela é serva de Deus. E Deus usa ela poderosamente. Então a mesma pessoa que me fez aquela promessa, né, que foi usada para me fazer aquela promessa, foi a mesma pessoa que Deus usou para reafirmar a promessa. E é por esse motivo que eu tô aqui, dando a minha cara a tapa, pronta a compartilhar a minha história, a compartilhar o meu louvor com você. Te convido a curtir, a se inscrever e junto comigo mergulhar no rio do Senhor, mergulhar no rio da adoração, louvar o nome dele, engrandecer o nome dele. Juntos a gente vencer tudo que a gente tem passado. Os dias são difíceis, não tem sido fácil, mas o Senhor ainda procura um verdadeiro adorador. Eu estou aqui e eu quero adorar. E eu te convido a adorar comigo. Ok? Todas as vezes que você ouvir um louvor junto comigo, feche seus olhos. Não procure defeito, porque você vai achar muitos.
Não olhe para mim. Feche seus olhos. Só sinta a voz. E deixe o Espírito Santo tratar com você. E eu tenho certeza que Deus vai fazer. Não é por acaso. Tudo que eu tô vencendo para estar aqui falando com você. Tá bom? Eu conto com você. Deus abençoe.